Nesse vídeo aqui eu vou fazer alguns esclarecimentos sobre manifestações que eu tenho visto nas redes sociais e também vários comentários em alguns dos meus vídeos, principalmente os mais recentes, né? Muito bem, preparei uma pauta aqui, alguns importantes. O resultado Bolsonaro seria simplesmente o resultado do PT, mas como se o PT tivesse preparado a vinda de Bolsonaro, algo assim. Veja bem, não é simplesmente Bolsonaro, e às vezes até comparando a Trump, um fenômeno que aconteceu muito semelhante nos Estados Unidos, simplesmente resultado do PT. Não. Por que não? De fato, o fenômeno Trump, o fenômeno Bolsonaro, eles não são simples resultado do PT. O PT criou o contexto para que é algo mais do que isso. Na verdade, é a resposta de uma nação ou de nações, Estados Unidos e Brasil, cansadas de determinados discursos que fazem parte da agenda progressista, esquerdista, comunista, socialista, chame como quiser, mundial, globalista, e que, digamos assim, torrou a paciência, né? O pessoal começou a ficar cansado de ser chamado de homofóbico porque é hétero, ser chamado de racista porque é branco, né? Ser chamado de burguês, de privilegiado, quando na verdade passou a vida toda trabalhando, estudando e trabalhando para ter alguma coisa, né? Pagando impostos, como aqui no Brasil, tantos impostos, né? Ver nossas crianças nas escolas aprendendo a prática de sexo, ao invés de aprender a matemática, a gramática, né? A geografia, a história, a biologia. Então, tem relação com a agenda esquerdista? Sim, claro que tem. E em cada contexto aí, né, você tem o democrata nos Estados Unidos, que é o Partido Socialista Americano, né? O Barack Obama, tanto Barack Obama como a Hillary Clinton foram discípulos de Saul Alinsky, né? O Barack Obama estava evidentemente implantando a agenda esquerdista, globalista nos Estados Unidos, né? E você vê a mesma coisa acontecendo no Brasil. Então não é um simples preparo, como se houvesse uma maquinação. Tem relação, mas não é algo simplesmente programado, né? E aí vem a questão do, mais recentemente, que é talvez o tópico mais importante, que é a questão do Bolsonaro com a maçonaria, né? Muito bem. Eu selecionei aqui, para evitar polêmicas do tipo eu acho, né? Eu selecionei aqui 2 livros que eu tenho recomendado muito para quem quiser iniciar os seus estudos no assunto. A História Secreta do Ocidente, de Nicholas Hager, um historiador inglês, Nicholas Hager, publicado aqui no Brasil pela Cultrix. E As Forças Secretas da Revolução, de Leon Ponsins, publicado aqui pela editora Castela. Eu tenho sempre colocado as imagens desses livros no início ou no fim dos meus vídeos, como é comum, indicações bibliográficas. E aqui eu vou pegar uma parte aqui, né, a página 259 do livro do Nicholas Hager, onde ele fala do projeto do Adam Weishaupt, que foi o famoso criador
do grupo dos Iluminados, mais conhecido como os Illuminates, e que adentraram pela maçonaria. E aqui ele coloca a agenda, né? Ele diz aqui: já nos referimos aos principais objetivos dos Illuminates de Weishaupt, que estão sendo conquistados rapidamente. Abolição da monarquia e de qualquer governo organizado, abolição da propriedade privada, abolição da herança, abolição do patriotismo, abolição da família, isto é, do casamento e da moralidade, e instituição da educação comunal das crianças. Criar a educação comunal das crianças. Abolição de todas as religiões. Bom, se você vai lá para o Manifesto Comunista e você verifica mais ou menos na metade do Manifesto Comunista, você vai ver que esses e outros são os chamados 10 mandamentos do comunismo. Por que a abolição da monarquia? Exatamente para criar as repúblicas. Todas as revoluções republicanas tiveram a maçonaria por trás. Inclusive no Brasil. Abolição da propriedade privada. Eu já expliquei isso em outros vídeos. Você não deve defender a abolição da propriedade privada. Por quê? Porque filosoficamente falando, dentro do próprio âmbito da filosofia moderna, a propriedade privada está ligada à concepção de liberdade. Não esse libertarianismo que você está vendo hoje, que o pessoal está chamando erroneamente de liberalismo. Eu estou falando do liberalismo mesmo, aquele criado lá por John Locke, que era também uma outra ideologia revolucionária. Então, a relação entre a propriedade privada e a liberdade se dava exatamente por quê? Porque a primeira propriedade privada que nós temos é o corpo. E a partir do momento em que você prega a abolição da propriedade privada, ao contrário do que o seu professor comunistinha lhe ensinou, a propriedade privada não está ligada a bens de alta monta, fazendas, casas, piscinas, automóveis. Eles relacionam a propriedade privada à questão, aos bens que caracterizam a tal da burguesia. Isso é uma distorção proposital. É claro que a maioria não conhece isso, porque a maioria dos marxistas não conhece marxismo, muito menos os fundamentos do marxismo, os porquês do marxismo. Mas abolir a propriedade privada é exatamente defender a teoria do escravo. Porque você volta a ser escravo. Qual é a diferença entre o homem livre e o escravo? A diferença entre o homem livre e o escravo está que o homem livre, como ele é dono do corpo, ele pode exercer o mandamento constitucional do ir e vir. O escravo, como ele é propriedade de outro homem, ele está condicionado a ir e vir de acordo com a vontade deste seu proprietário, deste outro homem. Então, na medida em que você defende a abolição da propriedade privada, você está primeiramente defendendo a abolição da liberdade. No segundo plano, a propriedade privada foi defendida através do trabalho. Isto é muito claro nos 2 tratados de governo de John Locke. A propriedade privada ela vai ser defendida porque era uma forma de manter alguma liberdade, exatamente em detrimento da autoridade do Estado. A partir do momento que eu trabalho, ganho meu dinheiro, eu uso meu dinheiro como eu quero. Nesse sentido, há alguma possibilidade de falar em liberdade, famosa liberdade moderna. Se você vai lá para o manifesto, como eu disse, que não foi escrito inclusive pelo seu Karl Marx, foi escrito pelo seu Engels, em 1847, Engels escreve Princípios do Comunismo, e esse rascunho chamado Princípios do Comunismo é que vai ser passado para Marx, para poder Marx desenvolver isso e gerar o manifesto. Que na verdade é um compêndio com todas as ideias, as principais ideias revolucionárias, que vinham
até então, inclusive com essa agenda da maçonaria, em particular do grupo dos iluminados. E você está vendo ali, né? Abolição da herança. Está se discutindo isso hoje, há projeto de lei no Congresso, né? Abolição do patriotismo, do nacionalismo. Por quê? Exatamente porque o comunismo pregava um globalismo. No final do Manifesto Comunista, o que é que tem escrito? Trabalhadores do mundo, univos. Quando vocês viram o Lula e a Dilma emprestando dinheiro para outros países e gerando emprego em outros países, na visão comunista, isto é o bem. Porque o trabalhador no comunismo, ele não tem pátria. Então, na cabeça do cara, na cabeça do partido, você gerar emprego, trabalho para outro trabalhador, seja qual for o espaço territorial que ele ocupe, você está favorecendo a classe trabalhadora. Muito bem. Abolição da família. Marx deixa isso muito claro em mais de uma passagem do manifesto. Por que abolir a família? Porque a família exatamente seria o locus de reprodução dos valores e da moral de influência cristã. Então, destruir a família seria fundamental para destruir toda a organização da sociedade moderna ocidental. E por que atacar a religião? E, como eu digo sempre, esta religião, ela tem nome. Particularmente no manifesto, o senhor Karl Marx e o senhor Engels, eles atacam o cristianismo. Daí porque a necessidade, logo naquele momento, século XVIII, as revoluções, principalmente a Revolução Francesa, inglesa e americana, e mais particularmente depois, século XIX, atacar a Igreja Católica, porque teria sido a maior organizadora do cristianismo no Ocidente. Em seguida eu vou pegar um trecho aqui do livro do Leon Ponsins, onde ele fala da maçonaria. A maçonaria é, na realidade, a renascença do misticismo pagão, a aplicação religiosa dos princípios humanistas que tentaram reconduzir o mundo aos tempos do paganismo. Organizada na Inglaterra, espalhou-se rapidamente no continente europeu e nas colônias americanas, verdadeiramente una pelo espírito e pelo projeto dos corações e das inteligências dos maçons esotéricos. Isto é, desfazer o que a Igreja Católica edificou no mundo. Isso está na página 90, página 91. E na página 92. Se fosse francamente subversiva, não seria tolerada. Não podendo abater num só golpe o mundo cristão, a maçonaria avança gradualmente, aliando-se com os países protestantes contra as nações católicas mais fortes, graças à unidade da direção romana. Vencida a Igreja Romana, a seita se voltará contra os aliados da véspera. Ou seja, os protestantes. Se voltará contra os protestantes. Além disso, essa obra de duplicidade é ainda dupla. Enquanto algumas lojas maçônicas são aparentemente conservadoras e observadoras da ordem, as lojas ocultas, protegidas por esse disfarce, trabalham secretamente para a propagação da vitória dos princípios revolucionários. A essência da civilização atual é cristã. Logo, o sentido profundo da luta é religioso. É o conflito entre Deus e o homem, que será o Deus-homem, o Estado-Deus. Muito bem. Vamos lá. Vamos prestar atenção, como eu tentei esclarecer em um vídeo atrás, vamos prestar atenção em alguns fatos. O senhor Bolsonaro, ele começa um trabalho de formiguinha nas redes sociais, Twitter,
e Facebook principalmente. Né? E aí ele começa a fazer aquela campanha dele e tal. E sempre, antes disso, sempre se opondo à agenda globalista, à agenda feminista, à agenda LGBT, sempre. Muito bem. Não tem algo estranho nisso? Será que se Bolsonaro tivesse esse vínculo, essa relação que estão afirmando aí com a maçonaria, será que ele estaria realmente, né, se opondo de maneira tão arrojada à agenda que a maçonaria e outros grupos estão por trás? Né? Então, observe que não é simplesmente a relação dele agora com os militares. É claro que os militares do Brasil, desde o tempo do Império, chegando aí pela República, é muito forte a relação entre os militares e a maçonaria. A maçonaria ela tem duas formas de atuar. Ou ela cria uma situação, ou ela se infiltra nela. Hoje, essa proximidade da maçonaria é possível? Essa proximidade da maçonaria com o Bolsonaro é possível. Particularmente através do general Mourão, que declaradamente é um maçom. Assim como toda a alta cúpula das Forças Armadas. Eu não sei se todos, mas com certeza muita gente da alta cúpula das Forças Armadas. Acontece que eu digo sempre uma coisa, na pós-modernidade nós não temos o bem e o mal para decidir. Nós muitas vezes estamos entre o mal maior e o mal menor. Né? Então, veja bem, o que está colocado na realidade brasileira hoje não requer muitos discursos, muitos esclarecimentos sobre o que está se passando. O comunismo é uma seita satanista, não tenho culpa. Se você gostou ou não gostou, se o seu professor lhe ensinou certinho, às vezes nem ele mesmo sabia, não leu nada desses caras aqui, e dentre outros, aí eu não posso fazer nada. Mas eu tenho dito isso em vários outros vídeos. Se você chegar a pegar livros como alguns já traduzidos, outros não, você vai pegar, os caras estudam o socialismo, o nazifascismo, o comunismo, o anarquismo, todos eles são seitas. O anarquismo foi um grupo criado pela maçonaria. Um grupo para causar terror. Se Deus quer a paz, então nós vamos criar o terror. É sempre a oposição à Bíblia. Aí o pessoal diz, não, anarquismo não, é todo mundo gente boa, cada um na sua. Não, é muito mais do que isso. É uma questão de conhecer ou não conhecer. Certo? Então, não é simplesmente sair por aí fixando ideias associativas, que é própria da educação de hoje, ao invés de ideias reflexivas, mas ideias associativas. Em momento algum, eu acreditei que o Bolsonaro seria o Messias. Porque o brasileiro é assim, o brasileiro ele bagunça tudo, ele faz do jeito que ele quer, ele procura não seguir regra alguma. Agora está todo mundo traumatizado aí, está todo mundo buscando seguir alguma ordem, alguma moralidade, porque de fato a esquerda chegou, meu amigo, e bagunçou tudo. Levou a desordem às últimas consequências. Aí até essa índole desordeira do brasileiro causou espanto. O nível de bagunça que essa esquerda fez no Brasil foi de tal sorte que até essa índole desordeira do Brasil, que já está registrada em diversos livros que estudaram o Brasil, Sérgio Barco de Holanda, Raízes do Brasil, Gilberto Freire, vários autores de renome internacional, brasileiros que estudaram o Brasil, apontavam isso. Essa tendência a uma desordem, essa tendência a ter dificuldade de seguir normas. Mas a esquerda levou isso a um tal grau de exagero que traumatizou até os desordeiros.
que costumavam, aquela desordem do dia a dia, da tal da lei de Gerson, do furar fila, etc, etc, não respeitar as regrinhas de trânsito, enfim. E agora está todo mundo querendo alguma ordem, está todo mundo agora querendo alguma moralidade. Isso é bom, isso é muito bom. Porém, em momento algum, eu defendi alguma ideia de algum Messias. Porque é isso aí. A gente bagunça, 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 depois que apareça o salvador da pátria para salvar o Brasil. E isso, inclusive, está sendo usado pela esquerda. Isso está sendo usado pela esquerda. Vocês estão colocando o Bolsonaro como salvador da pátria. Não, o Bolsonaro ele não é o salvador da pátria. Ele não vai salvar o Brasil. Disse já em outros vídeos, volto a repetir. A possibilidade com o Bolsonaro é de colocar um freio a esta situação que já há muito tempo, no meu entendimento, chegou ao nível do intolerável. Agora, eu não tenho nada a dizer com as pessoas que querem votar em outros partidos e candidatos da esquerda que agora estão numa coligação nesse segundo turno contra o Bolsonaro e que eu avisei em outros que ia ser feito assim, isso era óbvio. Ciro Gomes ia ganhar a presidência do Brasil? Claro que não. Alckmin, Marina, claro que não. Isso tudo era para roubar voto de Bolsonaro. Se não tivesse Ciro Gomes, se não tivesse Marina, se não tivesse Alckmin, mesmo com urnas fraudadas, o Bolsonaro ia levar o primeiro turno. O projeto deles funcionou. Falei isso no último vídeo que eu gravei. O período que nós estamos correndo é porque o projeto da esquerda continua em andamento. Eles venceram a primeira etapa, conseguiram levar as eleições para o segundo turno. Então, eu não posso dizer nada a ninguém que admira um presidiário como líder político. Eu não posso dizer nada a ninguém que admira uma ex-assaltante de banco, terrorista, a dona Dilma Rousseff, que admira como líder político. Eu vou dizer o que para uma pessoa dessa? Os vídeos de Ciro Gomes ameaçando dar murro na cara das pessoas, partindo para cima das pessoas que se opunham a ele, ou que faziam alguma pergunta que ele não gostava no meio da rua. Eu vou dizer o que para as pessoas que admiram essas pessoas? Aí você começa a distorcer o Bolsonaro, né? O Bolsonaro vai armar todo mundo, isso é coisa de... isso faz parte do quê? Isso faz parte desse modelo educacional que foi adotado no Brasil, associativo, onde as pessoas não refletem mais sobre o que vem, sobre o que estão vivenciando. Não há mais espaço para reflexão, apenas para associação, tal como um cachorro, gato, qualquer animal que você treina, no circo, no zoológico, onde for, onde quer que seja, na sua casa, você treina o cachorro por associação. O que a educação brasileira está fazendo com as pessoas é isso, apesar dos discursos em contrários, interdisciplinaridade, reflexividade, coisa nenhuma. O que está se fazendo em sala de aula hoje, o que o MEC quer hoje que as pessoas façam é um esquema, é um projeto pedagógico associativo. Pouca leitura, pouca reflexão, se houver reflexão, você fala o que você quiser, tal como dizia Paulo Freire. A sua opinião é mais válida do que a opinião do professor. O seu conhecimento leigo, mesmo que você não tenha lido nada do nada, mas se você escreveu ali, tem valor porque foi seu, faz parte da sua historicidade. Essa é a pedagogia de Paulo Freire. Então hoje as pessoas não estão conseguindo fazer leitura do que está na frente delas, do que elas estão vivendo. Aí começa, porque Bolsonaro vai armar todo mundo. Como? Vai ter bolsa munição, bolsa pistola, bolsa fuzil. O que o Bolsonaro está querendo é acabar com uma lei que viola o direito do brasileiro de exercer a sua legítima defesa, porque proíbe o brasileiro que quiser, aquele que quiser, de ter sua arma. E responda por isso, se fizer besteira. Distorcer isso para uma política de armamento da população há uma distância muito grande. E não há mais como convencer pessoas que trabalham com o cérebro associativo, o cérebro ancestral.
Eu ainda estou conseguindo trabalhar com o meu cérebro Homo sapiens sapiens, mas tem gente aí, muita gente já está trabalhando já com o cérebro ancestral. A pedagogia associativa, usando as mais diversas técnicas de manipulação das consciências, das massas, né, conseguiu. Então, é preciso prestar atenção de que não há um Messias, apesar do nome, né? Não há um Messias para salvar o Brasil. Há um homem, sim, que uma vez na presidência é possível pôr um freio a esse projeto de desorganização geral, de desmoralização geral que está acontecendo no Brasil. Veja o que está acontecendo com a cabeça das pessoas. Veja o que está acontecendo com a cabeça dos nossos jovens. Isso está sendo plantado no Brasil, já fez efeito, não vai fazer. Já fez efeito. As pessoas estão simplesmente se despindo na rua. As pessoas estão defecando na rua como sinal de protesto. Querido, isso é uma questão animal, é uma questão instintiva. Nós passamos muito tempo para criarmos mecanismos de intimidade. Porque o animal sabe que quando ele está em determinados momentos, relação sexual, alimentação, quando ele está se alimentando, ele é vulnerável ao predador. E os nossos ancestrais lá atrás, desde a pré-história, também perceberam isso. Então o processo civilizacional, ele trouxe mecanismos de proteção, que nós chamamos de privacidade, de íntimo. Dentre eles, a questão da nudez, a questão das necessidades fisiológicas. Quando a pessoa chega ao ponto de ficar nua na rua para protestar, muita água correu debaixo dessa ponte. Quando a pessoa chega ao ponto de defecar na rua, seja na imagem de quem for, para protestar, muita água correu por debaixo dessa ponte. Então, as técnicas de manipulação de massa, as técnicas de manipulação das consciências, todas elas vindas de institutos como o Instituto Tavistock e outros que passaram, existem para criar regras de manipulação que hoje, no geral, nós chamamos de engenharia social. Isso já está fazendo efeito, não vai fazer, basta você olhar agora e entender. Tá certo? Então não é simplesmente associar Bolsonaro à maçonaria e porque simplesmente Mourão é maçom. Eu não gosto de relação com a maçonaria, deixa eu deixar logo aqui bem claro. Porém, observe o início da carreira de propaganda política de Bolsonaro. Bolsonaro estava completamente desamparado. Completamente desamparado. Nem os partidos queriam ele. Chegou a ficar com a candidatura ameaçada, porque teve que bater na porta de diversos partidos. Você acha que se tivesse uma organização poderosa com uma maçonaria por trás dele, desde o princípio, ele estaria nessa peregrinação entre os partidos? Se você tem tanta preocupação com a maçonaria, que eu acho que você deve ter, mas se você tem tanta preocupação realmente com a maçonaria, deixa eu lhe dizer que Trump, ou que o Temer é um maçom. E se você defende a intervenção militar como uma ideia salvacionista para o Brasil, deixa eu lhe dizer, volto a repetir, muitos da alta cúpula militar brasileira, se não todos, não posso afirmar que todos, mas muitos da alta cúpula militar brasileira são maçons. Aí você é contra Bolsonaro porque ele se associou ao general Mourão, que é maçom, mas é a favor da intervenção militar. Então deixa eu lhe dizer que você está pedindo a intervenção da maçonaria. Se você está pedindo a intervenção militar, você está pedindo a intervenção da maçonaria no Brasil. Direta. Através de generais, almirantes e brigadeiros. Direta. Então, eu estou aqui colocando questões aqui para a sua reflexão.
Que eu quero entender que você, que assiste meu vídeo, você, meu seguidor, ainda tem a mente reflexiva. Não arrebentaram você, levaram você para a mente associativa. Você ainda é um ser pensante. Você ainda tem a capacidade reflexiva. Muito bem. Então, e uma outra coisa também, que alguns comentários que estão aí alguns vídeos do meu canal, alguns comentários de que eu sou comunista disfarçado, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Olha, eu acho o seguinte, o meu canal, ele ainda é muito modesto, ainda é muito modesto, mas eu acho que ele já está causando incômodo. E eu acho que já tem gente querendo se infiltrar no meu canal, infiltrar no meu canal para criar tumulto, criar confusão na cabeça dos meus seguidores. Os seguidores do meu canal. Só pode ser. Ou então são pessoas que não têm a capacidade reflexiva. Estão aí, já afundaram na dimensão apenas do cérebro associativa. Porque, meu querido, é mais explícito do que eu sou. Se eu fosse comunista, eu estava aqui. Haddad 2018. Tá certo? Sem nenhum problema. Eu sou um cara que na minha vida inteira eu tive que me conter para não falar o que eu penso escancaradamente. Eu fui um cara que eu tive que trabalhar para me conter. Tem gente que tem que fazer exercício, tomar até curso, para aprender a falar em público, para perder o medo de falar em público. Eu fui o contrário. Eu tive que me autodisciplinar para evitar falar certas coisas que não devia falar em público. Formas de pensar, porque seriam distorcidas, aquela coisa podia ser usada contra mim, aquela coisa toda. Então, se eu fosse comunista, querido, eu estaria assumindo aqui a foice e o martelo. Tá certo? Eu estaria aqui assumindo a foice e o martelo. Não estaria aqui com papinho sorrateiro. Então, você que está por aí dizendo que eu sou um comunista infiltrado, que eu sou um maçom, se eu pertencesse à maçonaria, eu diria a você, sou maçom, pronto, e daí? Tá certo? Agora, o que eu disse em outros vídeos é que eu já fiz muitas leituras. Numa das minhas graduações, vim de universidade pública, lá atrás, que também fui doutrinado, sei o que é isso, sei o que é só ler livro comunista, tá certo? Sei o que é obrigado a ter uma interpretação do marxismo, que nem o próprio Marx estava dizendo, mas o professor queria assim, tinha que ser assim, senão você não era aprovado. Eu sei o que é isso. Entende? O que eu disse foi isso. Já li diversos livros de esoterismo, já li, mas por que eu estou alertando hoje para questões ligadas à teologia da libertação, ao marxismo dentro? Aí outra coisa também que eu ia até me passando, pastores que estão dizendo aí, já tem até vídeo no WhatsApp, dizendo que Jesus não tem partido. Olha, por favor, eu já falei mais de uma vez para você evitar pastor e padre, entendeu? Marxista, tá certo? Porque ou são ignorantes ou estão de má fé, um dos dois, tá bom? Então, para você, pastor e padre, que anda pregando por aí que Jesus não tinha partido, que por isso então o cristão pode votar em qualquer partido, deixa eu te dizer mais uma vez, Jesus não tinha partido no sentido constitutivo de um partido como nós temos hoje. Tá certo? Mas Jesus tomou partido, sim, senhor. Jesus tomou partido de Deus. Jesus foi o verbo que se fez carne. Jesus lutou contra as obras do príncipe deste mundo. Jesus lutou contra os donos deste mundo, os governantes deste mundo. Então Jesus não tinha partido, no sentido como falamos hoje, mas Jesus tomou partido. Jesus não fez pacto com Satanás. Jesus não fez acordo com os grupos de judeus que dominavam as sinagogas. Jesus não fez acordo com os imperadores romanos. Jesus tomou partido. E tomou o partido de Deus. Porque ele era aqui o verbo que se fez carne. Então você, cristão, não pode votar em partido que defende ideologia satanista. Acabou, meu filho. Se você quiser votar, você vote. Agora não venha para cá falar de salvação.
Você, cristão, tem que ter cuidado com a pregação de pastor, tem que ter cuidado com a pregação de padre, porque as igrejas católicas e protestantes estão encharcadas de padres e pastores comunistas, inclusive também maçons, tá certo? E gente que está ali interessada em poder deste mundo. Estão interessadas no poder deste mundo, algo que foi inteiramente rechaçado pelo Senhor Jesus. Então não sai por aí, pastorzinho, não sai por aí, padrinho, padreco, dizendo que Jesus não tinha partido, levando seus fiéis para o inferno. Tá certo? Porque se seus fiéis for para o inferno, tenha certeza que o Senhor vai na frente. Tá bom? Jesus não fez pacto com este mundo. Jesus disse, eu venci o mundo, tem de ânimo. Ele venceu as obras do príncipe deste mundo. Então não fique pregando coisa errada em nome de Jesus, porque esse seu Jesus, seu pastor comunista, esse seu Jesus, seu padre, ele não é o Jesus o Cristo, ele é o Jesus da teologia da libertação, ele é o Jesus de outras teologias que não são teologias, coisas não são heresias, infiltradas dentro das igrejas exatamente para desfazer as igrejas por dentro, levar os fiéis da Bíblia para o inferno. Então, por favor, os senhores que ainda e as senhoras que ainda estão no nível da mente reflexiva, não associativa, por favor, reflitam e estudem sobre as minhas indicações e os tópicos que eu traço aqui nesses e todos os outros vídeos do meu canal. Se você gostou, divulgue o meu trabalho, se inscreva no meu canal Seminário Crítica e Crise, e muito obrigado pela sua atenção.